Série Saiba Mais. Diretor da Escola Sabatina. Uma introdução sobre suas responsabilidades e atribuições. A Escola Sabatina é o principal programa educacional da Igreja e tem 4 objetivos: estudo da Bíblia, confraternização, testemunho e ênfase na missão mundial. O diretor é o responsável pelo funcionamento eficiente de toda a Escola Sabatina. As suas principais atribuições incluem promover o estudo sistemático da Bíblia através da lição e das unidades de ação, incentivar que os participantes de todas as faixas etárias tenham sua lição para estudo diário, organizar e distribuir as atividades do programa da Escola Sabatina com bastante antecedência, matricular todos os membros da igreja e visitantes frequentes em uma das unidades de ação, ser pontual quanto ao horário de início e término da Escola Sabatina, garantir que os professores tenham pelo menos 30 minutos para a recapitulação da lição, orientar para que os apontamentos e pastoreio ocorram de forma correta e intencional, apoiar os planos e ênfases do departamento da Escola Sabatina de sua associação, promover o apoio financeiro para as missões mundiais, convocar periodicamente a comissão da Escola Sabatina para elaborar planos, avaliar desempenhos, preencher vagas de professores e integrar a equipe. Recrutar e treinar novos professores sempre respeitando o processo de eleição previsto no Manual da Igreja. Zelar pela unidade doutrinária da Igreja e promover os recursos oficiais para o estudo da lição da Escola Sabatina. Por exemplo, o esboço e comentário da lição da Escola Sabatina disponíveis na lição de professores e também no site da Casa Publicadora Brasileira. Além disso, você pode contar com os recursos oferecidos pela TV Novo Tempo através do programa Código Aberto e Lições da Bíblia. Olá, amigos líderes do Ministério Pessoal e da Escola Sabatina. Que bom nos reencontrarmos aí mais uma vez no ID, né? Infelizmente, dessa vez não deu para ser presencial. A gente gostaria de estar aí no Amapá, de estar aqui em Belém com vocês. Sem dúvida, presencialmente seria muito melhor. Mas olha, a igreja não para. E mesmo não sendo presencial, mesmo sendo aí online, gravado, nós não podemos parar. A gente tem que continuar avançando. Olha, 2021 vai ser um ano incrível. Vai ser o ano da tão sonhada integração. Daqui a pouquinho, o pastor Daniel Carvalho, nosso líder de Ministério Pessoal, de Escola Sabatina e de ASA, da União Norte Brasileira, ele vai falar um pouquinho para nós sobre a integração. Pastor, que integração é essa? 2021 vai ser o ano da integração. A Escola Sabatina, a unidade de ação da Escola Sabatina virando pequeno grupo. Ou então, o pequeno grupo virando uma unidade de ação. Olha, gente, nós estamos sonhando, estamos trabalhando, já estamos fazendo os protótipos. Na sua igreja já começa agora, né? A partir aí do mês de fevereiro, já começam aí os protótipos para transformar a unidade de ação em pequeno grupo, ou então, se for mais fácil, o pequeno grupo na unidade de ação. O certo é que isso tem que acontecer para que a gente se encontre mais vezes durante a semana e a gente possa fazer muito mais coisas para abreviar a volta de Jesus. Daqui a pouquinho, nós vamos ter uma aula sobre isso com o pastor Daniel Carvalho. Espera aí um pouquinho, tá bom? Agora, olha só. Amigos, esse ano, meu Deus do céu, Pai bondoso, Pai de misericórdia, esse ano nós tivemos aqui na Missão Pará Amapá mais de 8.500 assinaturas. Já pensou?
o Projeto Maná, com pandemia e tudo, levou a missão para Amapá. Vocês, diretores da Escola Sabatina, professores, vocês que fizeram acontecer o maior maná da história da missão para Amapá. Gente, que alegria, né? A gente chegar na casa de um irmão para fazer uma visita e saber que ali ele, os filhos, têm a lição da Escola Sabatina. Agora, o maior desafio não é comprar a lição da Escola Sabatina. Você sabe que o nosso maior desafio é estudar a lição da Escola Sabatina. Quem estuda a lição da Escola Sabatina, eu já falei aí várias vezes, né? Em vários treinamentos. Toda vez que você estuda a lição da Escola Sabatina, 6 anos. Deixa eu melhorar aqui a frase. Quando você estuda a lição da Escola Sabatina durante 6 anos, você recebe o mesmo conteúdo teológico que nós, pastores, recebemos na faculdade de teologia. Então, olha só, eu sei que tem professores, líderes, diretores aí da Escola Sabatina que já tem aí umas 3, 4, de repente até 5 faculdades de teologia. Eu tenho 40 anos de adventista, então deve dar aí umas 7 faculdades, né, de teologia e de conteúdo nesses 40 anos que eu estudo a lição da Escola Sabatina. Então, olha só, parabéns, a Missão para Amapá agradece você que fez a sua assinatura, que incentivou a sua unidade de ação a fazer a assinatura, sem dúvidas. Aonde nós temos a lição da Escola Sabatina, onde a lição da Escola Sabatina é estudado, nós não temos dissidência. A pessoa que estuda a lição da Escola Sabatina, ela não cai nessas conversinhas fiadas aí de dissidente, que recebeu aí uma nova luz, que recebeu aí uma visão de Deus, nada disso. Quem estuda a lição da Escola Sabatina crê apenas no assim diz o Senhor, que está escrito na palavra e compartilhado conosco na lição da Escola Sabatina. Valeu! Feliz Maná 2021 para você, para a sua igreja e para todos nós da Missão para Amapá. Ok? Olha, eu quero apresentar para vocês, diretores do Ministério Pessoal, alguns materiais, né? Esse aqui foi o livro dos pequenos grupos. São as lições que nós estudamos toda sexta-feira à noite. Olha, esse ano, esse livro aqui, ele foi feito aqui na União Norte Brasileira. São histórias nossas, são escritores nossos, pastores, anciãos. Olha, você vai sentir que as lições dos pequenos grupos esse ano, não é esse aqui, o novo ainda não chegou. Esse aqui é de 2020. Eu estou falando das lições dos pequenos grupos de 2021. Você vai amar, você vai se apaixonar por esse trabalho que foi feito na União Norte Brasileira. Tá bom? Então, olha só, como é que estão os pequenos grupos na sua igreja? Olha, igreja que não tem pequenos grupos atuando, ela vai ficando para trás. A igreja precisa viver em comunidade. E o melhor método é através dos pequenos grupos. Você, diretor aí, missionário da igreja, vamos reunir ali a liderança missionária da igreja, diretor de pequeno grupo e botar os pequenos grupos para funcionarem toda sexta-feira. Tá bom? Olha só, esse aqui é o livro, né? É as lições dos pequenos grupos. Agora, olha só, nós temos aqui na Missão para Amapá, no nosso estoque, muito material legal. Esse aqui, por exemplo, é o guia para protótipos de pequenos grupos. Então, esse material vai ser dado a você através do seu pastor
para nós então começarmos aí no mês de maio os nossos protótipos, tá bom? Agora, gente, olha só, pequeno grupo tem que funcionar e pequeno grupo tem que ter dupla missionária. Então, olha só, manual para duplas missionárias. Pede aí o seu pastor, consiga para mim, pede aí o pastor Fábio, eu acho que o seu pastor tem esse material, nós mandamos aí bastante, se ele não tiver, eu posso mandar novamente aí para as ilhas, para Macapá, para o Oiapoque, para Monte Dourado, agora o nosso novo distrito, tá bom? Olha, pequenos grupos tem que ter duplas, e as duplas fazem acontecer aí a missão dos pequenos grupos, tá bom? Olha, temos aqui outro material bem legal, é o Guia do Coordenador de Pequenos Grupos. Então, a gente tem esses materiais, a gente já disponibilizou e a gente quer disponibilizar mais se houver necessidade. Então, amigos, a igreja, ela caminha, ela avança com pandemia, sem pandemia. O que interessa é que, ainda que na crise, a gente sente a mão poderosa de Deus abençoando a sua igreja e usando quem? Usando eu e você. Nós vamos assistir um pouquinho agora o pastor Daniel Carvalho. Ele tem esse assunto importante para falar para nós sobre a integração da unidade de ação ao pequeno grupo, do pequeno grupo à unidade de ação. Vamos ouvi-lo, tá bom? Que Deus abençoe a você. Eu vou compartilhar aí bastante material agora para você, diretor da Escola Sabatina, para você, diretor de pequenos grupos, para você, diretor missionário da igreja. Olha, se você não está ainda em algum grupo da missão, algum grupo oficial de MIPs, de ASA, de Escola Sabatina, fala com seu pastor, ele vai me mandar o nome ou ele mesmo vai te adicionar, porque quase todo dia nós temos postagens ali importantes, tá bom? Deus abençoe a você e a gente vai, no decorrer aí do ano, né? No decorrer dos meses que estão vindo, soltando aí aulas, materiais para a gente crescer juntos. Que Deus abençoe a você, um Feliz Natal para você, para a sua família, para a sua igreja e um ano novo aí repleto de bênçãos, de realizações e muitas almas para Cristo Jesus, usando eu e você. Valeu, beijão no coração. Olá, queridos irmãos, líderes do Ministério Pessoal, Escola Sabatina, frentes missionárias da igreja no território da querida Missão Pará, Amapá. Estou aqui participando com vocês desse momento especial de treinamento e nessa ocasião para falar sobre alguns temas importantíssimos. Em outras ocasiões, a gente já falou sobre a importância da Escola Sabatina, você também já ouviu da necessidade de se envolver em algum trabalho, em alguma área, desenvolvendo o seu dom para o cumprimento da missão. Mas hoje, de maneira especial, eu gostaria de falar um pouco sobre a integração da unidade de ação e dos pequenos grupos. Eu sei que você já ouviu a respeito disso, eu sei que você desejaria ou deseja trabalhar dessa forma integrada na sua igreja, pois acredita que integrados nós somos mais fortes, até economizamos energia e podemos fazer mais coisas. Por isso, eu quero primeiro parabenizá-lo, porque você está aqui, porque você veio, porque você tirou esse tempo para se preparar, para se municiar, a fim de fazer uma grande obra para Deus em 2021. Ao meu amigo pastor Fábio Duarte, que nos lidera aí na Missão Pará, Amapá, que Deus te abençoe, amigo, e que juntos possamos liderar essa igreja para fazermos uma grande obra para Deus. Primeiro item, a unidade de ação da Escola Sabatina, todos nós conhecemos, nós fazemos parte dela, alguns de vocês são também professores da Escola Sabatina e todos nós somos membros da Escola Sabatina. Sabemos que a Escola Sabatina surgiu num período histórico, estamos falando aí de 1853. Perceba que antes da Igreja Adventista surgir como organização,
a escola sabatina já existia. Tiago White, José Bates, Ellen White, nossos pioneiros, eles tinham o hábito de estar na escola sabatina, aprendendo nas unidades de ação, se relacionando. E você perceba que esse é um projeto centenário. Há muitas décadas, quando você foi batizado, ou se você cresceu na igreja adventista, você participou de todas as classes, nas faixas etárias distintas da escola sabatina. Hall, jardim, primário, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Então, a estrutura da escola sabatina, as suas unidades, ela é muito conhecida porque é uma estrutura que vem junto com a igreja na sua identidade. Vamos falar um pouquinho agora dos pequenos grupos. Os pequenos grupos não é algo que surgiu agora também, porque o princípio da vida em comunidade, ele existe desde que Deus estabeleceu o ser humano, desde que Deus estabeleceu a sua igreja, e nós vamos encontrar indícios desse princípio ao longo de toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e Jesus trabalhou esse princípio da vida em comunidade, quando ele chama 12 discípulos, e com eles ele passa a maior parte do tempo da sua vida, ele interage, ele ensina, ele orienta, ele avalia, ele monitora, ele os envia para uma missão e depois acompanha o relatório do seu trabalho. Os próprios discípulos fizeram isso com os outros que eles discipularam e assim a igreja primitiva até chegar nos nossos dias. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia nós temos uma ênfase maior a partir do final da década de 80, década de 90, quando esse trabalho com os pequenos grupos ele começa a se desenvolver, a crescer. E pela graça de Deus, hoje nós temos um trabalho consolidado dos pequenos grupos. Naturalmente, é possível perceber que é uma certa satisfação e alegria quando na sexta-feira ou outro dia da semana que o seu pequeno grupo se reúne, e o meu também, a gente coloca a camisa do PG e a gente canta ali naquele contexto de comunidade, a gente faz os pedidos, agradecimentos. Tenho uma filha de 5 anos, a Yasmin, e toda sexta-feira nós temos um pequeno grupo na União, e toda sexta-feira que eu estou em casa, porque muitas vezes estou viajando, a gente está no pequeno grupo e se alguma delas eu de repente fico um pouco mais, me atraso, alguma situação, até uma reunião, uma ligação, ela já me puxa, mãe, pai, vamos para o PG, vamos para o PG. E sem dúvida, participar de um pequeno grupo é algo que nos traz um benefício muito grande. E essa vida em comunidade, ela já é na verdade um estilo de vida da nossa igreja. Por isso, ao falar um pouquinho sobre a escola sabatina, um pouco da sua história e sobre os pequenos grupos, nós percebemos que são duas coisas que abençoam a vida da igreja. Por isso, a proposta, o desafio, o projeto da Igreja na América do Sul, que envolve a mim e a você hoje, é o de nós integrarmos essas duas estruturas. Por quê? Porque muitas vezes, imagine comigo na igreja local, lá onde você é líder, você é diretor de escola sabatina numa igreja, você é líder de pequenos grupos, ou você é diretor do ministério pessoal, ou você é professor da unidade de ação. Lá na sua igreja, muitas vezes acontece uma realidade. Na unidade de ação, no sábado pela manhã, a escola sabatina acontece, o professor se levanta, passa a lição, o secretário faz os apontamentos, e a partir daí é como se a escola sabatina ficasse naquela estrutura do culto e você sai para uma outra realidade de vida e aí você tem o seu pequeno grupo com outras ações, com outras atividades, se reúne na sexta-feira, faz junto a panela, participa de assembleias de PG. E a unidade de ação é como se fosse apenas aquele encontro do sábado ali, um negócio mais litúrgico, eclesiástico, num contexto de sábado pela manhã. Mas qual não seria o benefício se nós integrássemos essas duas estruturas? E aí nós teríamos encontro nos templos, no sábado pela manhã, e nós teríamos encontro nos lares, na sexta-feira à noite ou outro dia que o pequeno grupo se reunisse. E aí nós teríamos o pastoreio de um líder, que vai nos encontrar no sábado e na sexta ou um outro dia durante a semana. Nós teríamos um dinamismo maior, porque o pequeno grupo tem uma motivação, suas cores, sua criatividade, sua bandeira, o grito de guerra, o hino. E quando ele integra a unidade de ação, todo esse vigor e alegria, ele se transporta para a igreja e a escola sabatina no sábado pela manhã seria um momento de muito mais entusiasmo, criatividade, alegria e presença. Porque eu imagino que você, assim como eu, sofre muitas vezes, fica triste quando você chega na igreja no sábado pela manhã e vê poucas pessoas para começar a escola sabatina.
Mas a proposta da integração nos resgata, inclusive, a presença, porque os nossos pequenos grupos, com toda a motivação, estariam ali em tempo hábil, até porque a ideia de que cada pequeno grupo possa assumir um sábado e realizar a escola sabatina, como acontece em muitas igrejas já integradas, isso irá favorecer o comprometimento e a presença. Mas eu gostaria de falar de alguns benefícios que já estão colhendo aqueles que têm trabalhado com a integração da escola sabatina e dos pequenos grupos. Por exemplo, um desses benefícios diz respeito ao pastoreio. Hoje nós precisamos de um líder para a escola sabatina, para a unidade de ação, e um outro para o pequeno grupo. Se estamos integrados, nós teremos um pastoreio mais eficiente, porque uma pessoa vai liderar ambos os grupos. Isso não quer dizer que a integração não possa acontecer com alguém cuidando só da unidade de ação na hora de passar a lição e uma outra pessoa liderando o grupo, sendo o líder do pequeno grupo. As duas coisas podem acontecer, mas é um benefício para o pastoreio, o atendimento, uma vez que o líder vai estar em contato não apenas uma vez por semana, mas 2 vezes, não apenas nos lares, mas também na igreja, nos 2 encontros semanais que esse pequeno grupo integrado terá. Um outro benefício muito importante diz respeito ao dinamismo, que eu já mencionei aqui para vocês agora há pouco. E esse dinamismo nos ajuda para que possamos trazer mais alegria, maior criatividade, maior colorido para as atividades que a igreja tem. Se você já participou de uma assembleia de pequenos grupos, eu creio que você já participou, você sabe do que eu estou falando. O vigor, a alegria, a animação, a criatividade, o entusiasmo, tudo isso vem no pacote, eu diria assim, de um projeto de integração. E aqui eu anotei alguns outros pontos para mencionar para você. Um outro aspecto muito relevante seria a facilidade para executar os planos. Porque é possível que a unidade de ação planeje de uma forma as ações missionárias. O pequeno grupo planeja de outra. E nós temos 2 estruturas concorrentes dentro da igreja, onde um vai puxar para um lado a força e a outra estrutura vai puxar para o outro lado a força. Uma vez integrados, nós teríamos a unidade na execução dos planos, nós teríamos a sincronização das forças e nós teríamos menos energia, menos combustível sendo gasto para o cumprimento da missão. Nós estivemos reunidos recentemente com um grupo de pastores que representam os campos de toda a União Norte brasileira, para saber deles como eles têm feito, a fim de que a integração seja eficiente, a fim de que a integração possa fluir bem. E do retorno que eles nos deram, nós tivemos alguns encontros, do retorno que eles nos deram, alguns pontos são importantes. Eu, inclusive, destaquei aqui alguns deles, eu gostaria de apresentar para você. Um desses pastores, que representa um dos nossos campos, disse que o segredo para o projeto de integração no distrito dele foi apresentar a visão para os anciãos, diretor de escola sabatina, líder de ministério pessoal e pequenos grupos, e a partir desse momento em que eles entenderam a visão, se comprometeram, então eles apresentaram a mesma visão ou a ideia para a igreja. Então, se você é ancião da igreja também, o líder do ministério pessoal, o diretor de escola sabatina, é muito importante que junto com o pastor vocês possam estudar. Inclusive nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão, nós estamos trabalhando, eu estou na fase de correção do material que nós vamos chamar de guia de protótipos de integração de pequenos grupos e unidade de ação. Então esse material aqui, daqui a pouquinho vai para a gráfica e você vai ter na sua mão no ano que vem. É um guia com alguns passos que sua igreja pode dar em direção à integração. Mas dentre estes, o principal, primeiro, é que haja um convencimento dentre o grupo de ministério pessoal, escola sabatina, os anciãos e o pastor. Uma vez que eles entendem, assimilam a visão, se comprometem com a integração, então eles vão passar essa mesma ideia para a igreja e certamente a integração será mais fácil o processo de transição dela. Um outro aspecto que foi destacado nesse encontro com os pastores é que a celebração é muito importante. Quando você começar o programa de integração, que começar a colher os benefícios dessa integração, é importante que você celebre,
para que a igreja que está participando possa ver e dizer assim, olha que benefício, olha que interessante, o pequeno grupo que é a unidade de ação agora está coordenando esse sábado especial. O pequeno grupo que é a unidade de ação vai realizar o JA da próxima semana. O pequeno grupo que é a unidade de ação vai realizar a Semana Santa em tal lugar. Então, quando esses benefícios começarem a ser vistos, é importante que você fale deles. Celebre, traga à frente, faça uma oração, entregue um brinde. Isso vai favorecer a consolidação do projeto. Um outro aspecto que foi mencionado, e eu quero ler aqui, este campo, o pastor que representa esse campo diz assim, ainda que tenhamos algumas barreiras no começo, com o tempo, nossa liderança percebeu que a melhor coisa é integrar. Eu quero deixar um exemplo para você aqui. Imagina uma família de 4 pessoas que frequentam a mesma igreja, mas elas decidem ir para a igreja cada uma no seu carro. Então, no sábado pela manhã, elas se arrumam, uma entra num carro, a outra entra no outro, a outra entra no outro e o outro entra no outro carro e todos vão para a igreja. Eles vão precisar de combustível, eles vão precisar de vaga no estacionamento da igreja e eles vão estar sozinhos nesse trajeto até a igreja. Agora imagina se eles decidem ir no mesmo carro. Eles economizam combustível, eles vão ter mais tempo para interagir, conversar e estar juntos. E eles vão precisar de menos vagas de estacionamento lá na igreja. Quando a gente olha para a integração entre unidade de ação e pequenos grupos, nós percebemos que podemos poupar energia, podemos poupar recursos e podemos potencializar o trabalho se estivermos unidos. Agora você pode perguntar, pastor, e qual seria o tempo? Qual seria o prazo? Haveria uma data específica para que os pequenos grupos e as unidades de ação estivessem integrados? Não. Nós não temos uma data específica. Nós estamos começando o projeto juntos. O Espírito Santo, a liderança da igreja, o seu pastor distrital, com o seu apoio, cada distrito vai pensar na melhor maneira. O que nós queremos fazer juntos é caminhar na mesma direção. Cada um com o seu sapato, cada um numa rua distinta, mas todos na mesma direção. E qual a direção, pastor? A direção é da integração dos pequenos grupos e da unidade de ação. Alguns passos simples. Você vai ter isso sistematizado num guia naturalmente. Mas, em primeiro lugar, é importante que haja um encontro da liderança missionária da igreja para pensar na proposta. Feito isso, é importante que se participe de um protótipo. Então, você que é líder, possivelmente o teu pastor vai te convidar para participar desse protótipo, você vai estudar algum material, você vai se convencer da visão, você vai orar a respeito disso, você vai viver essa realidade e então, uma vez feito isso, você terá condição de apresentar de maneira prática para a igreja o benefício dessa vida em comunidade integrada. Feito isso, a igreja vai precisar escolher de que maneira nós nos integraremos. As unidades de ação irão se tornar pequenos grupos, ou os pequenos grupos já estabelecidos vão se tornar unidade de ação. Perceba que, se escolhermos tanto um lado quanto o outro, é necessário ajustes. Por exemplo, talvez os membros das unidades de ação tenham que ser realocados. Talvez aqueles que compõem pequeno grupo X queiram participar agora do Y, porque a unidade de ação estará interligada, integrada. Então, esses ajustes é necessário que seja feito com muita cautela e com muita parceria e com muita conexão entre as partes que estão envolvidas. Escola Sabatina, Ministério Pessoal, coordenação de pequenos grupos, ancianato, secretaria da igreja e da Escola Sabatina. E um outro aspecto muito importante é que, uma vez integrados, vocês possam agora convidar aqueles que às vezes não participam nem de um PG ou não está na Escola Sabatina a fazer parte deste movimento. Mais detalhes, naturalmente, você vai ter durante todo o próximo ano, nos treinamentos, os materiais, as orientações, outros vídeos, infográficos, para ajudar nessa caminhada da integração. O meu desejo, o desejo de Deus para a sua igreja, é que nós não venhamos dividir as forças. Como eu já falei, tanto a Escola Sabatina, tanto as unidades de ação da Escola Sabatina, quanto os pequenos grupos, são duas bênçãos para a igreja. Olha o que eles têm realizado. Agora você imagina, se separados, esses dois grupos já fazem um grande trabalho para Deus, imaginem unificados.
imagina integrados. Certamente nós teremos o maior aproveitamento na hora de crescermos na comunhão, nossos relacionamentos serão mais profundos e duradouros, porque nos encontraremos mais vezes, estaremos fazendo mais coisas juntos. E terceiro, nós teremos um projeto mais claro e mais focado na missão, que é o propósito primordial, o mais importante da nossa vida, da nossa existência como igreja. Que Deus possa abençoar a sua caminhada. Se você é um professor de escola sabatina, se você é um diretor de escola sabatina, líder de ministério pessoal, eu diria, comece a orar sobre isso. Comece a pedir que Deus te traga o discernimento, abra o seu coração e se coloque à disposição como alguém que vai somar para esse projeto. Certamente você estará caminhando mais uma vez alinhado ao projeto de Deus para a sua igreja. E quando a gente fala de igreja de Deus, o objetivo principal dela é a unidade. Então, se estivermos unidos, se estivermos integrados, nós teremos condição de fazer muito mais para Deus. E esse é o nosso sonho. A integração, pequenos grupos, unidade de ação, não é apenas um slogan, não. É o sonho de Deus para a sua igreja e você faz parte desse sonho. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de concluir essa participação orando com você. Vamos orar? Peço que você feche os olhos aí mesmo onde você está. Assentado mesmo, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa conversa, por esse momento de orientações, por esses aspectos apresentados que dizem respeito à integração da unidade de ação aos pequenos grupos. Nós queremos colocar em tuas mãos esses líderes que estão hoje num dia de capacitação, de integração, de treinamento, de orientações, se preparando para melhor te servir no ano que está por vir, 2021. Que o Senhor use nossos talentos, nossas percepções, criatividade e o nosso esforço seja para a glória do Teu nome e que em 2021 tenhamos uma igreja ainda mais fortalecida e tenhamos uma estrutura mais integrada para a glória do Teu nome e para cumprimento da missão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.